vocês? Aqui é o professor Ricélio Costa, trazendo hoje a disciplina de Ciências. No nosso hashtag Estudo em Casa, nós iremos dar continuidade ao assunto da aula passada. Hoje nós falaremos sobre as ideias de Mendel sobre hereditariedade. Então vamos aqui falar sobre os fatores hereditários. Os termos como os fenótipo e genótipo se constituem como fundamentos para permitir a compreensão dos diversos fenômenos e fatores que acontecem na atualidade, como questões de hereditariedade e paternidade. Então, como vocês viram, a nossa aula de hoje vai falar sobre fenótipo e genótipo. Então, vamos aqui falar em partes. Então, sobre as características hereditárias. O fenótipo, vamos aqui entender um pouquinho melhor. Está relacionado com as características externas, ou seja, o fenótipo determina a aparência do indivíduo, em sua maioria aspectos visíveis, resultante da interação do meio de seu conjunto de genes, que é o fenótipo. Então, os exemplos de fenótipo são o formato dos olhos. Nessa imagem aqui nós estamos observando pessoas diferentes, então os olhos têm formatos diferentes e cores diferentes. A tonalidade da pele, observe aqui a cor da pele de cada pessoa, a cor e textura dos cabelos. Então vocês observem aqui o formato e cor do cabelo de cada pessoa, dentre outros. Significa dizer que o fenótipo tem a ver com as características externas da pessoa, né? Como a gente vê as pessoas no meio de outras, né? Então vocês observem aqui como é que é essa característica, tá certo? Já o genótipo, ele associa-se às características internas à constituição genética do indivíduo, ou seja, o conjunto de cromossomos ou sequência de genes herdado dos pais, os quais, somado às influências ambientais, determinará seu fenótipo, que são as características externas que a gente acabou de falar. Em outras palavras, o genótipo já é uma característica que nasce com a pessoa, já vem do gene, né? Já está no seu DNA. Então é uma coisa que não muda, certo? Já nasce com a pessoa. E aqui a gente faz justamente essa distinção, tá? Então aqui, resumindo, o genótipo é o conjunto dos genes de um indivíduo. Já o fenótipo, características visíveis ou mensuráveis de um indivíduo definidas pela expressão do seu genótipo. E aqui a gente traz esse esquema para fechar, ou seja, o indivíduo ele tem suas características já de nascimento, que é o genótipo, mas com o meio ambiente ele deve apresentar o seu fenótipo. Então aqui a gente vai estar demonstrando para vocês um pouquinho mais sobre isso no pequeno vídeo, tá bom? Assistam. Agora vamos lá. A genética estuda as informações hereditárias passadas de pai para filho. Os responsáveis por nossa receita humana são os genes, que formam o DNA e produzem as características das pessoas. O conjunto de genes recebe o nome de genoma. O genoma é expresso de duas formas, no genótipo e fenótipo. O fenótipo são as partes visíveis da informação genética, tipo a cor dos olhos ou altura. O fenótipo é influenciado pelo meio ambiente, então ele pode se expressar de forma diferente das informações contidas no genótipo. O genótipo é a parte não visível, representada pelos genes que serão expressos no fenótipo. A transmissão das características hereditárias só ocorre através dos gametas, nossos amigos espermatozoides e óvulos. Você não é bobo e tá ligado que a gente não foi entregue por cegonhas, não é? Enfim, esses tais gametas são na verdade células haploides, geradas por meiose, que quando se juntam formam uma célula diploide, o chamado zigoto, que irá se desenvolver e gerar o indivíduo. Eu digo, bem lá no fundo mesmo, genes, DNA e cromossomos cumprem meio que a mesma função, passar nosso material genético. Ou falando de forma mais romântica, os cromossomos determinam as suas características únicas. E esse seu jeitinho todo
modo Gisele Bündchen de ser. Eles contêm as estruturas de DNA que carregam genes, capazes de definir os atributos físicos particulares de cada um. Se juntas já causa, imagina juntas. Os cromossomos homólogos são aqueles que formam pares, e a sua segregação é a base para entendermos as leis de Mendel. A primeira lei de Mendel afirma que todas as características do indivíduo são determinadas por genes que se separam durante a formação dos gametas, sendo 50% dos genes do pai e 50% dos genes da mãe. Assim, pai e mãe transmitem apenas um gene de cada par para os seus descendentes. Já a segunda lei de Mendel refere-se à segregação independente dos fatores, ou seja, a separação de dois ou mais pares de genes localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. As características analisadas não dependem uma das outras, portanto, são consideradas características independentes, como altura e miopia. Fica mais fácil de entender se você imaginar um colar de pérolas. O DNA é o colar e os genes são as pequenas pérolas, cada uma delas contendo nossas informações únicas. Essas partes são pequenas, porém essenciais. Qualquer alteração nelas pode ser decisiva para determinar se o colar de pérolas vai ser de um homem ou macaco, já que o homem e o chimpanzé compartilham 98% de seu DNA. Por fim, vamos falar dos alelos? Os genes que estão na mesma posição dos cromossomos homólogos e são responsáveis por determinar uma mesma característica. Podem ser alelos dominantes, quando a característica dos seus genes domina sobre as demais e é representada por uma letra maiúscula. Os alelos dominantes são expressos em condições homozigóticas ou heterozigóticas. Não importa o tipo de gótica. Se o alelo é dominante, ela é gótica. Não vamos esquecer dos alelos recessivos, que fazem a gótica suave e só se expressam em condição homozigótica, representados pela letra minúscula. Ufa! Bom, gente, agora nós vamos realizar uma pequena atividade sobre a nossa aula de hoje. Vocês vão fazer essa primeira questão para falar da diferença entre o genótipo e o fenótipo, tá? Vocês vão escrever em poucas palavras, tá bem claro que a gente explicitou para vocês, dá para responder. Nesta segunda questão, que é de alternativa, você vai descrever corretamente o conceito de fenótipo, ou seja, uma dessas afirmações, ele justifica esse conceito de fenótipo. E na terceira questão, nós vamos descrever aqui o conceito de genótipo. Então, uma dessas afirmações também caracteriza bem esse conceito, tá? E aí, a gente traz para vocês aqui essa fonte, né, de pesquisa. Em toda a matéria fala lá sobre fenótipo e genótipo, se vocês quiserem ler mais um pouquinho sobre este assunto. E esse vídeo de YouTube, né, que é justamente uma complementação da nossa aula de hoje. Então a gente termina aqui a nossa aula, deixando aqui para vocês essa mensagem com muito carinho, né? Hashtag fique em casa.